Bom domingo, meus irmãos, mais uma vez aqui para buscarmos ao Senhor e meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Espero que você esteja acompanhando as mensagens, tanto em áudio como em vídeo, que com certeza vão servir para a sua edificação. Você pode compartilhar com quem você quiser, você pode estar usando esse material para fazer o seu culto na sua casa, porque é importantíssimo que, apesar de separados, estejamos conectados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero falar no dia de hoje sobre esses dias que têm provado a nossa paciência. Temos ficado presos dentro de casa e isso acaba fazendo com que a gente tenha mais contato com os nossos familiares, mais contato com as pessoas dentro de casa, né? E quanto mais a gente convive, mais a gente precisa conversar, mais a gente precisa falar, mais a gente precisa trocar. E quanto mais a gente fala, infelizmente, mais a gente erra. E as nossas palavras, elas podem ser usadas para nos aproximar das pessoas, ou elas também podem nos afastar das pessoas. Cremos em Deus. Nossas palavras deveriam ser usadas para aproximar pessoas de Deus. Eu queria meditar um pouquinho sobre isso, sobre o efeito das palavras e como nós devemos usar as palavras para ser bênção na vida uns dos outros. Eu quero falar hoje sobre consagrando as nossas palavras a Deus. Nossa mensagem se baseia no texto de Tiago, capítulo 3, do verso 2 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O texto que nós lemos fala do poder da língua. Um membro tão pequenininho, mas capaz de fazer grandes estragos ou abençoar poderosamente. Assim como uma fagulha pode incendiar uma floresta inteira, a língua também pode causar um dano gigantesco. Ou pode ser também um instrumento de cura, de transformação. O que faz a diferença é o uso que nós fazemos dela. Portanto, é fundamental consagrarmos nossa fala, nossa língua ao Senhor. O texto diz algumas coisas fundamentais para que nós consigamos consagrar aquilo que nós falamos a Deus. E a primeira coisa importante é que é preciso controlar o que se fala. É muito fácil tropeçar na fala. Isso o texto aborda. Não tem que não já tenha tropeçado naquilo que disse.
Quando muito se fala, muito se tropeça. Nessa quarentena, como temos dito, precisamos falar mais com os nossos familiares, com aqueles que estão dentro de nossa casa. E por isso estamos propensos a errar mais. Nós, quando não controlamos aquilo que falamos, acabamos machucando pessoas, ofendendo, afastando aqueles que amamos de nós mesmos. E é importantíssimo que consagremos nossas línguas ao Senhor, nossa fala, para que controlemos aquilo que falamos. O apóstolo fala do estrago que a língua faz. Por isso precisamos controlar aquilo que falamos, porque se não fizermos, causaremos muitas dores. Por isso, é preciso controlar o que falamos com o auxílio de Deus. É preciso colocar diante de Deus as nossas falas e pensar no que vamos falar antes de simplesmente colocarmos para fora. É preciso frear as palavras, assim como o cavalo é freado pelo arresto, nós também precisamos frear aquilo que falamos. É importante você refletir. Você freia as suas palavras? Ou você acha que simplesmente pode, desculpe a expressão, vomitá-las quando bem desejar? Você gosta que as pessoas machuquem você com aquilo que dizem? Claro que não, ninguém gosta. Com certeza preferimos que as pessoas pensem bem antes de falarem conosco. Nós precisamos controlar aquilo que dizemos, porque se nós não tivermos esse controle, se nós não tivermos a preocupação de frear aquilo que formos falar, não se pode engolir aquilo que já se falou. É fundamental que pensemos que, assim como precisamos ter domínio próprio do nosso eu, precisamos ter domínio próprio daquilo que falamos. Porque, como diz lá em Provérbios 10, 19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Precisamos agir com sensatez e saber controlar as nossas línguas, em nome de Jesus. Outra coisa que o texto fala, é preciso escolher abençoar com o que se fala. É preciso escolher abençoar com o que se fala. Outra coisa muito importante que o texto diz é sobre escolher bem o que se deve dizer. Não importa apenas se falamos ou não, é importante também como falamos. Se não houver cuidado da forma de dizer certas coisas, podemos machucar muito. Muitas vezes achamos que a verdade ela deve ser dita, doa quem doer. Tão importante como a verdade é a forma como essa verdade deve ser dita. Sinceridade não é desculpa para ofender e machucar. Muitas vezes não melhoramos a forma de conversar e acabamos afastando mais pessoas do que aproximamos. É preciso escolher bem as nossas palavras antes de dizê-las, mas é também preciso saber com que motivação, com que tipo de sentimento estamos deixando essas palavras saírem de nossos lábios. Muitas vezes achamos que a sinceridade é a melhor das virtudes. É preciso, assim como ser sincero, ser amoroso, ser cuidadoso. Deus nos colocou mais próximos de nossas famílias nesse momento. É preciso saber escolher o que vamos dizer em casa. Se as nossas palavras serão bênção ou maldição. Precisamos escolher com que objetivo vamos falar. Queremos abençoar quem nos escuta? Ou não estamos tendo essa preocupação? Se essa preocupação não reside em nós, algo está errado. Se no nosso lar, junto das pessoas que são mais importantes para nós,
não nos preocuparmos se vamos abençoar com a língua, está tudo errado. Precisamos ser instrumentos de Deus. A nossa língua, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, precisa ser usado por Deus. E é preciso que você escolha bem o que falar. Porque muitas vezes uma fala errada, dita no momento errado, da forma errada, causa tanta mágoa, causa tanta dor, que é preciso anos para consertar o que foi dito em poucos segundos. No entanto, quando nós consagramos aquilo que falamos a Deus, Deus nos transforma. Quando temos em nosso coração o desejo de apenas falar aquilo que abençoa, seremos grandemente usados por Deus e seremos guardados de causar muito dano. Lá no versículo 12, fala algo muito importante que todo servo de Deus deveria pensar. Que de uma mesma fonte não pode verter água salgada e água doce. A mesma fonte não pode produzir as duas coisas. Muitas vezes achamos que agradamos a Deus porque oramos, porque pregamos, porque falamos de Deus. Mas com a mesma naturalidade que fazemos isso, também ofendemos, também machucamos, também irritamos as pessoas. Eu sei que é difícil controlar o que se diz. Eu sei que às vezes criamos hábitos de falar de uma forma mais agressiva. É preciso desconstruir esses hábitos e nos transformar para que Deus faça com que a nossa vida seja somente uma fonte de água doce, que abençoe, que transforme. Como você tem conversado dentro da sua casa? Por que as pessoas não escutam o evangelho de você? Será porque da sua boca tem vertido água salgada e água doce? Vamos extirpar essa água salgada dos nossos lábios em nome de Jesus. E vamos nos preocupar em ser, principalmente dentro de nossas casas, um manancial de água viva que abençoe e aproxime as pessoas de nós e do nosso Deus. Lá em Efésios 4, 29, traz um conselho maravilhoso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que as nossas palavras só sejam utilizadas para conceder graça àqueles que nos ouvem. Se não tivermos nada de bom para dizermos, que fiquemos calados, porque da nossa vida só deve existir uma fonte que jorre água doce para a honra e glória do Senhor. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a consagrar as suas palavras a Deus, a controlar o que você fala, a escolher bem a melhor forma de falar dentro da sua casa, a escolher abençoar e conceder graça aos que ouvem aquilo que você tem a dizer, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos consagrar nossa boca, nossa fala, nossa língua a Ti. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes temos sido uma fonte que quer jorrar água salgada e água doce. Retira essa água salgada dos nossos lábios em nome de Jesus, para que com os nossos lábios sejamos manancial de vida e concedamos graças àqueles que nos ouvem. Toma nossa língua em Tuas mãos, controla, molda o nosso caráter e a nossa maneira de ser, para que sejamos bênção dentro de nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Continue firme e use a sua fala para ser canal de bênção em nome de Jesus.